proibido proibir. A medicina, a ciência estão em constante evolução. Hoje vamos descobrir aqui vilões que viraram mocinhos, mocinhos que viraram vilões. O que já mudou e o que ainda vai mudar por aí. Estamos aqui hoje com o Dr. Antônio Maceu de Castro, em mais um episódio do podcast Oficina do Joelho. Dr. Antônio, seja muito bem-vindo. Legal. Então, inicialmente eu quero agradecer, muito obrigado pela audiência dos episódios anteriores e é um prazer poder falar desses assuntos médicos que eu gosto, que é a minha vida. Então, doutor Antônio, é proibido proibir na medicina? Então, a medicina, eu já escutei essa frase muitas vezes pelos meus professores, Ela é de domínio público, eu não sei quem saiu com essa frase, mas ela se aplica inclusive para outras disciplinas, outras especialidades, que a medicina seria a ciência das verdades transitórias, porque muita coisa que se acredita hoje que seja certo, pode ser que amanhã já não seja, Então, tem alguns exemplos assim que são mais claros, pelo menos na parte ortopédica. Um exemplo seria o uso das botinhas ortopédicas que se colocava nas crianças, por achar que o pé era chato, e aquilo tem uma fase que o pé parece mais chatinho mesmo, ele é mais plano, e é uma coisa fisiológica, e não necessariamente, aquilo não é necessário tratar, não precisa tratar. Então, muitas dessas botinhas que se colocavam naquela época eram desnecessárias. E isso, felizmente, mudou para melhor e hoje só se coloca bota ortopédica em situações de real necessidade, Esse é um exemplo. Outro exemplo de uma coisa que se acreditava, que as crianças e os adolescentes não poderiam fazer musculação, por exemplo, não poderiam fazer esforços maiores, E maiores, é claro, que é uma coisa relativa, O que é maior, o que é menor, é relativo para aquela idade, para aquela constituição, para aquela compleição. Então, havia a crença de que o exercício contra a resistência ou musculação poderia abreviar, antecipar o fechamento das placas de crescimento dos ossos, ou seja, o adolescente pararia de crescer antes da hora, então ele não alcançaria todo o potencial de altura que ele poderia alcançar. E isso se verifica hoje que é bobagem, então os adolescentes podem fazer musculação, e é claro que de um modo moderado, Então é razoável que não se pratique algo muito pesado, uma grande sobrecarga. E isso vale, inclusive, para todo mundo, não é só para os adolescentes. Mas então essa é uma outra crença que caiu por terra, E tem muitas outras, também na medicina do esporte. Durante umas décadas aí, 3, 4 décadas, o mundo relacionado com atividade esportiva, fez uma apologia ao alongamento. Então, o alongamento servia para tudo, Então, tem pessoas que às vezes eu pergunto, você faz atividade física? Ela fala, eu faço alongamento. Como se isso fosse uma atividade física adequada, legal e tal. Mas o alongamento não tem tanta utilidade assim, O alongamento é muito útil para o jogador de futebol profissional, para o jogador de futebol mesmo amador, que pratica a corrida em alta velocidade, são os sprinters, os tiros, Então, no caso, por exemplo, do futebol, um lançamento que o jogador tem que buscar naquela bola, ele aplica uma força muito grande para atingir uma velocidade muito alta, ele tem um risco maior de distensão muscular. Então, para essas situações, para exercícios de alta intensidade, o alongamento é fundamental para evitar as distensões. Então, por exemplo, um atleta que disputa a prova de 100 metros rasos, é uma prova que dura 10, 11 segundos e ele fica, às vezes, 1 hora fazendo aquecimento com muito alongamento, para evitar uma distensão.
Mas, fora isso, a utilização do alongamento, ela se restringe a algumas situações. Por exemplo, correção de postura, para o tratamento de contraturas musculares de um músculo que está sofrendo por fadiga ou por estresse físico, né? Então, o alongamento é fundamental para tratar essas situações, mas são situações específicas, né? No dia a dia, o alongamento é quase que uma coisa desnecessária, vamos dizer Ele assim. não substitui a atividade física. Não substitui uma atividade física, né? Outra crença que está também relacionada com esse... Porque o alongamento, o que se acredita é que praticando alongamento você fica mais flexível. Isso é bom? É bom, Sim. Claro. Ninguém duvida disso. E havia uma crença também de que a musculação, o exercício de fortalecimento, traria para o praticante uma retração, uma perda da flexibilidade. Sim. E isso está provado que não é verdade. Então, um músculo que é submetido a um trabalho de fortalecimento, ele ganha elasticidade, mesmo que a pessoa não faça alongamento. Se fizer só musculação e medir a flexibilidade antes e medir depois, eu vou dar um exemplo assim, prático, né? Pega uma pessoa sedentária que não faz nada e mede a flexibilidade dela hoje e depois institui um plano de um mês de musculação, 3 vezes por semana, um mês. Depois mede, depois de um mês, a flexibilidade melhorou. Tá. Então é interessante saber disso, né? Porque muita gente acredita até hoje que a musculação deixa a pessoa retraída, deixa que perde a flexibilidade. E isso não é verdade, né? Tá. Agora, falando um pouquinho do outro extremo, a pessoa que é sedentária, dependendo da idade dela, eu já tenho uma certa idade, nunca fiz atividade física, então agora não posso também começar. É proibido começar a praticar alguma atividade física a partir de uma certa idade? Não, absolutamente não, né? A atividade física é uma coisa tão boa que ela é boa para todo mundo, em qualquer idade, em qualquer momento, em qualquer época. Claro que para algumas pessoas a gente tem que entrar na customização. Para cada pessoa, a atividade física deve ser planejada de acordo com as características da pessoa, né? Mas em qualquer idade é possível começar, e mesmo na terceira idade é interessante porque a atividade física vem a fortalecer os músculos, os ossos, os tendões, e a prática do exercício está relacionada hoje, está super comprovado com uma quantidade enorme de melhorias fisiológicas, prevenção de muitas doenças. Talvez haja, sim, poucas doenças que não podem ser prevenidas, que não têm uma ajuda da atividade física. A atividade física deve ajudar tudo, tudo. Certo. Agora, nem toda atividade física é a mais adequada para aquele paciente, né, que chega no consultório. E aí, o que a gente faz? A gente proíbe, a gente orienta, ou a gente previne? Sim. É muito frequente eu receber pacientes para quem eu falo, você precisa fazer exercício, precisa fazer caminhada, você precisa fazer atividade física. Daí ele fala, não, mas eu tenho um problema no joelho, eu tenho uma artrose e o outro médico já falou que eu não posso fazer. Então tá bom, vamos ver o que você tem no joelho e aí talvez a caminhada, a corrida não seja uma atividade boa para você, mas você pode fazer a bicicleta, você pode fazer aquele ciclo ergômetro elíptico, né, que hoje é comum nas academias, todas as academias têm um ciclo ergômetro elíptico, né? Então, sempre tem alternativas para aquelas pessoas, né? Então, a pessoa, geralmente o cardiologista pede para o paciente praticar atividade aeróbica. Se ele não pode fazer caminhadas, não pode correr, ele vai para a bicicleta. Então, a gente tem que ajustar isso. Algumas vezes a gente prescreve, a gente recomenda exercícios na água. Então, hoje é possível fazer corrida, fazer bicicleta dentro da água,
e a água fazendo um esforço hidrodinâmico, contrário, né? Uma resistência hidrodinâmica. Então é muito interessante. Então a corrida dentro da água e é feita totalmente sem impacto. Então para algumas pessoas, e daí depende muito, tem pessoas que odeiam a água, que não gostam da água, não gostam do cloro, se dá mal com o cloro, não gosta de piscina. Então para essas a bicicleta é melhor, o cicloergômetro elíptico é melhor. E para aquelas que podem caminhar é ótimo, né? E mesmo aquelas pessoas que têm algum problema, que a caminhada pode significar um aumento da dor, a gente tenta tratar isso. O que a gente pode fazer para que aquela pessoa possa caminhar? E na maioria das vezes que alguém pensa que não pode caminhar por isso ou por aquilo, porque tem um problema, esses problemas geralmente, na maioria das vezes, são passíveis de tratamento. Então a gente devolve para a pessoa aquela possibilidade de caminhar, né? E a caminhada, o ato de caminhar, ele tem uma importância na vida fundamental. Nós precisamos andar até o fim da vida, né? Uhum. E o ato de caminhar está relacionado com qualidade de vida, né? Principalmente para as pessoas que se aposentaram, que depois da aposentadoria, que a pessoa para de trabalhar, o que resta para essas pessoas, se não passear e aproveitar a vida e andar e ver coisas? Então, caminhar é fundamental. Então, nós temos que fazer tudo para que a pessoa continue caminhando. Então, nós temos que tratar os problemas e elas precisam continuar caminhando. E algumas, inclusive, a gente faz todo o esforço para continuar correndo. Então, correr é muito bom, caminhar é muito bom, e quando não dá, a bicicleta é maravilhosa, entendeu? Agora, e quando a pessoa gosta daquela atividade que ela realmente não deveria fazer? A gente proíbe? Olha, assim, proibir é uma palavra que eu até não gosto, né? Uhum. Eu acho que é proibido proibir, eu concordo com você, com o início dessa matéria que você introduziu, né? Uhum. Acho que a gente não deve proibir. Eu nunca uso proibir. Tem algumas coisas que eu não gosto. Por exemplo, eu não gosto de falar que isso está errado. Entendeu? Você pisa errado. Não. Tem modos que são menos agressivos e outros que são mais agressivos de pisar. Tudo bem. Mas cada um tem o seu modo, né? Então, eu acho que a gente não deve proibir. A gente deve recomendar o que nos parece hoje que seja mais razoável, né? Então, eu vou fazer um esforço para que você continue caminhando, que você continue correndo, mas eu não vou proibir você. Sabe que, às vezes, eu já escutei de paciente que chega para mim e fala, olha, se você me tirar o futebol, nossa, eu vou morrer de tédio, eu vou ficar nervoso, eu vou brigar com a minha mulher, vai ser uma coisa muito ruim na minha vida. Eu não posso parar com o futebol, então você não pode tirar o futebol. Então eu faço tudo para manter o futebol. A pessoa que corre, eu faço tudo para ela continuar correndo, se isso for importante. Mas algumas pessoas, às vezes a gente tem facilidade para subtrair um pouco da corrida, pelo menos o volume. Se a pessoa corre muito, a gente deixa correndo um pouco menos e acrescenta a piscina, acrescenta a bicicleta, né? Então, proibir mesmo, eu acho que não é legal. Inclusive, eu acho até que aquelas pessoas que têm mesmo um problema até mais sério, eu gosto de recomendar que ela pratique a corrida, nem que seja 5 minutos por semana, ou 2 sessões por semana de 5 minutos. Eu tenho uma visão assim que manter a corrida é uma coisa muito importante. A habilidade de correr, nem que seja um pouquinho. Porque é possível que a gente encontre na vida situações em que a gente precisa correr e é muito triste, muito chato se você não puder correr. Por exemplo, uma situação de pânico. Então alguém fala, tem uma bomba no metrô, tem que sair correndo. Ou incêndio no 5º andar, você está no 4º, né? E você tem que descer correndo e pode encontrar no caminho, descendo as escadas, uma criança que precisa de socorro. E daí você não tem habilidade de correr, você tem as pernas fracas. Então, eu acho que manter um pouquinho da corrida é bom até para a autoestima da pessoa. Porque quando você tem que aceitar que você não pode correr nem para atravessar a rua,
é uma coisa triste, é uma coisa muito chata. A gente se sente incompetente, a gente se sente uma pessoa impotente, vai. Então, eu acho que eu gosto de fazer todo o esforço para que a pessoa continue correndo, nem que seja um pouquinho, que tem um benefício grande isso. Ainda que haja custo de cartilagem, porque a pessoa tem uma artrose, por exemplo, então tem um custo de cartilagem, tudo bem, mas tem um benefício muito grande. E o que importa no frigir dos ovos é essa relação. O que beneficia mais, o que custa menos. Né? Então, eu acho que é importante e cada paciente tem que ser visto individualmente e a gente customiza o programa, né? Olha, para você é melhor isso e ter aquilo, né? Mas sempre olhar a pessoa como pessoa, ela como pessoa, não olhar só o joelho, só o tornozelo, só o quadril, só a coluna, né? E assim, na sua prática diária, como a gente consegue incentivar as pessoas que não gostam, falam, eu não gosto, eu não quero, não me sinto bem praticando atividade física. Tem alguma coisa que tem sido eficaz? Olha, não sei se você tocou num ponto que é importante. Talvez é um dos momentos da minha prática, da minha vida profissional. Tem momentos que eu me sinto meio impotente, sabe? Sabe aquela pessoa que é sedentária convicta? Aliás, já escutei isso do paciente. Eu sou o sedentário convicto. Né? Pessoas que não gostam, que você não consegue mudar as coisas, né? Então, é realmente difícil quando a pessoa não gosta e não quer gostar, né? Porque, assim, uma coisa é você não gostar. Outra coisa é você achar que é feio gostar. Então, tem pessoas que não se propõem, elas não aceitam a ideia de experimentar. A prática de exercícios, ela traz benefícios, inclusive, para o prazer. O exercício aumenta a produção das endorfinas, né? Então, acima de uma certa intensidade de exercício, seja qual for, você produz endorfinas, você aumenta a secreção de endorfinas e você tem um prazer com aquilo. Você acaba ficando viciada no exercício. Isso vale para musculação, para corrida, para natação. Nos diferentes esportes, a gente nota que o momento em que começa a haver a produção de endorfina, que começa a produzir o prazer, é variável. Na corrida é mais rápido. Na musculação pode demorar um pouco mais, mas a partir de uma certa intensidade, aquilo começa a ser produzido. A pessoa experimenta esse prazer e começa a gostar. Então, essas pessoas que falam que não gostam, se elas pudessem, se elas conseguissem, e é isso que eu tento falar. Eu tento expor isso para a pessoa, que ela precisa vencer aqueles 2 meses, 3 meses, que são entediantes, que a pessoa não gosta, mas que depois aquilo vai dar prazer e ela vai começar a se relacionar diferente com o exercício. Então é necessário vencer essa etapa, passar essa etapa, e depois tudo fica melhor, né? Então, o que eu tento passar é isso, mas realmente com algumas pessoas é super difícil. De repente, eu não sei, praticar junto com alguém da família, com amigos, isso costuma ajudar? Ter essa parceria favorece? Sim, isso é legal. A companhia de alguém, por exemplo, você vai caminhar no parque, você tem alguém te acompanhando, que você está batendo papo, uma caminhada de 1 hora passa como se fosse 10 minutos. Então, é legal isso. Outra coisa que eu costumo aconselhar, a pessoa que pratica bicicleta ou ciclo ergômetro elíptico, né, que ela use o monitor, põe um tablet e coloca lá para assistir uma série, um filmezinho, um capítulo, ou, como eu faço, eu costumo ligar a TV e assisto uma rede falando de notícias, ou um podcast da Oficina do Joelho. Um podcast falando a respeito de coisas interessantes, agradáveis, né? Ou ler ou escutar um audiobook, sabe? Tem alternativas várias para você se distrair enquanto faz aquilo. Nessa fase inicial, essa distração talvez seja importante. Depois de um tempo, o exercício em si, ele já começa a produzir uma
uma sensação gostosa que você começa a se relacionar melhor com o exercício, e até mesmo sem o atrativo da tela ou do áudio, a coisa vai bem, né? Existe, inclusive, eu assisti recentemente uma palestra de um yogi, né, um guru da Índia que esteve aqui na USP, deu uma palestra faz umas 2, 3 semanas, e existe até a possibilidade do atleta que está praticando exercício aeróbico entrar no estado assim quase que meditativo, algo parecido com a meditação, que ele fica concentrado pensando na respiração, e aquilo produz um bem-estar assim, que a pessoa geralmente não experimentou ainda na vida, né? São palavras desse guru que achei muito interessante. Eu creio que isso seja mesmo possível, e acho que para algumas pessoas isso se encaixa bem. Claro que nem todo mundo gosta de meditar e de ficar pensando na respiração, né? Mas eu, particularmente, quando eu pratico o meu exercício aeróbico, eu tenho um ritmo de respiração, eu sou meio ligado nisso, para mim é importante. Mas eu gosto de ter os outros atrativos também, eu sempre coloco alguma coisa para assistir. E é claro, uma companhia agradável, se você tiver a possibilidade de fazer uma caminhada na praia, que é se você tem uma paisagem mais bonita, ou numa montanha, fazendo um trekking, esses atrativos, eles são estimulantes, né? Então, numa fase inicial, inclusive, que a pessoa puder fazer isso, seria muito bom. Depois que ela estiver viciada no exercício, ela vai correr até perto do fogo. Essa é uma situação até ruim, assim, mas a pessoa vai conseguir correr. Eu tenho um amigo que corre todo dia, daí um dia que ele estava no aeroporto, não tinha como correr naquele dia, ele correu dentro do aeroporto, né? Uma coisa que para mim inimaginável, mas o cara conseguiu fazer, né? Sim. Então o negócio é acreditar que mais cedo ou mais tarde aquele vício vai chegar. Vai chegar e vai trazer benefícios assim imensuráveis, né? Os benefícios são assim enormes. Eu acho que os benefícios para tudo. Eu não consigo imaginar alguma coisa que na nossa vida que não receba um benefício da atividade física. Ah, então, assim, para encerrar, doutor Antônio, é proibido proibir. Sim, definitivamente é proibido proibir. O negócio é a gente ficar atento aí à evolução da medicina, da ciência. Estar aberto, né? Estar aberto para receber as novidades que surgem e sempre questionar aqueles dogmas, aqueles mitos, aquelas crenças que estão assim enraigadas, né? Então, a vida nossa, assim, a vida de médico, de quem pratica, que se atualiza, é um estado constante, assim, de questionamento do que existe e uma abertura para receber as novidades, né? E ir substituindo as coisas de um modo, assim, simpático, de um modo aceitando mais facilmente isso. Essas crenças não podem ser definitivas, nada é definitivo. Tudo é muito dinâmico, tudo muda muito. Então a gente tem que estar aberto para isso, aceitar que as mudanças vêm e que geralmente elas são boas. É difícil uma mudança que piore as coisas. Geralmente as mudanças melhoram as coisas. Muito obrigada, doutor Antônio. Então, para vocês que ficaram aqui com a gente, se gostaram aqui do nosso episódio, curtam, compartilhem e ficam atentos para mais podcasts do Oficina do Joelho. Muito obrigada. Também agradeço, muito obrigado a todos pela audiência e até o próximo episódio.